No coração de Salvador, numa manhã ensolarada de domingo, o Largo do Pelourinho parecia respirar por conta própria. As ladeiras coloridas, com fachadas azuis, amarelas e verdes descascados, refletiam a memória de séculos de resistência e fé. O som dos tambores do Olodum ecoava como pulsação da própria cidade. Entre turistas com câmeras penduradas no pescoço, moradores que subiam e desciam com sacolas de feira e jovens que riam em grupo, havia uma presença que dominava a cena: o tabuleiro de acarajé de Dona Zefa. Dona Zefa era uma baiana de acarajé de tradição. Seus braços fortes, marcados por anos mexendo no pilão e no dendê quente, mexiam com firmeza na massa de feijão fradinho. O turbante branco impecável, o colar de contas coloridas de seu orixá de devoção e a saia rodada que balançava suavemente compunham uma imagem quase mítica. Para muitos, ela não era apenas uma vendedora. Era uma guardiã viva da memória afro-brasileira. O cheiro do dendê quente espalhava-se pela praça, misturado ao vatapá cremoso, ao caruru temperado e ao camarão seco. Cada bolinho que Dona Zefa moldava e fritava era mais que comida. Era oferenda, era cultura, era sobrevivência. Os fregueses se aproximavam devagar, encantados, e pediam com sotaques diversos: um acarajé, por favor. Quente, sem pimenta. Eu quero com bastante vatapá. Bota camarão caprichado, dindinha. O respeito com que muitos a chamavam de dindinha fazia seus olhos brilharem de orgulho. Ela sabia que carregava no tabuleiro não apenas um prato típico, mas a dignidade de gerações. Mas nem todos viam assim. Naquela manhã, um grupo de jovens de classe alta, vestidos com bermudas de marca, óculos escuros e celulares de última geração, se aproximou. Eles não tinham fome de acarajé, tinham fome de zombar. Um deles, rindo, apontou a câmera do celular para o tabuleiro. Olha só, galera, comida de macumba. Será que dá azar comer isso? O grupo gargalhou. Outro pegou um camarão seco e fingiu arremessar na amiga. Um terceiro encostou no tabuleiro como se fosse brincar, mas acabou esbarrando forte e derrubando parte da massa no chão. Dona Zefa ficou estática por um segundo. Seu coração apertou. Ela já havia enfrentado muito desdém na vida. Gente que achava que acarajé era apenas fritura barata. Gente que queria expulsar as baianas das ruas para abrir espaço para fast food. Mas cada vez doía igual. Ela tentou falar, com firmeza: respeitem o tabuleiro. Aqui tem trabalho, tem fé, tem história. Os jovens apenas riram mais. Um deles, filmando tudo, disse: posta aí, vai bombar. Acarajé da macumbeira. O silêncio em volta parecia cúmplice. Turistas olhavam constrangidos, mas não intervinham. Moradores baixavam os olhos, acostumados a esse tipo de cena. Foi então que uma voz calma, mas firme, se levantou no meio da praça. Chega! Todos se viraram. Era um homem alto, com camiseta simples, calça jeans e boné puxado para frente. O rosto era conhecido demais, mas ao mesmo tempo discreto. Kaká, o ex-jogador, estava ali. Ele não estava cercado de seguranças, não fazia pose de celebridade. Apenas caminhava com tranquilidade, como se fosse mais um morador que apreciava a cidade. Mas seu olhar sério cortava qualquer riso. Kaká se aproximou do grupo e disse, olhando nos olhos de quem filmava: peçam desculpas agora. Não só a ela, mas a todos aqui. Vocês não têm ideia do que estão desrespeitando. Os jovens trocaram olhares entre si, meio sem acreditar. Um deles tentou rir. Qual é? Cara, a gente só tava brincando. Brincando. Kaká interrompeu, a voz mais firme. Derrubar comida, gravar vídeo humilhando alguém, zombar de uma tradição religiosa. Isso não é brincadeira. Isso é covardia. O silêncio se espalhou pelo largo. A câmera, que ainda estava ligada, tremia na mão do rapaz. Kaká então tirou do bolso algumas notas, colocou sobre o tabuleiro e disse para Dona Zefa: eu compro tudo. O que foi estragado, o que sobrou, tudo. Quero levar para meus amigos, para quem quiser provar. Mas, antes disso, esses jovens vão pedir desculpa. Porque acarajé não é apenas comida. É memória, é fé, é resistência de um povo que construiu essa cidade.
Dona Zefa segurou as lágrimas. Ela nunca tinha ouvido alguém falar assim em sua defesa, ainda mais alguém como Cacá. Os jovens, pressionados pelos olhares de todos, murmuraram um pedido de desculpa. Não sou sincero, mas foi dito. Cacá apenas assentiu e completou. O respeito não se implora, se exige. Hoje vocês aprenderam isso. Após o grupo se dispersar, Cacá ajudou Dona Zefa a recolher o que restava. Ele pegou um acarajé recém-frito, mordeu devagar e sorriu. Delicioso. O sabor é de Bahia, de verdade. Dona Zefa, ainda emocionada, agradeceu. Obrigada, meu filho. Poucos têm coragem de se meter nessas coisas. A maioria só passa e finge que não vê. Sabe por quê? Cacá respondeu. Porque muita gente acha que bondade é dar dinheiro. Mas bondade mesmo é defender a dignidade. O que a senhora faz aqui é muito maior que comida. É cultura viva. E isso precisa ser cuidado. Ele então contou que apoiava um projeto de cozinha comunitária em Salvador, onde mulheres poderiam cozinhar com infraestrutura melhor, ter orientação para calcular preços, registrar negócio de forma legal. Não é caridade, é negócio justo. A senhora tem interesse. Dona Zefa ficou surpresa. Por um instante, desconfiou. Já ouvirá promessas vazias antes. Mas no olhar de Cacá havia serenidade. Eu vou pensar. Minha vida inteira foi aqui, nesse tabuleiro. Mas se for para valorizar a tradição, quem sabe? Cacá sorriu. Então vamos conversar com calma. Hoje, só quero dizer, continue firme. A Bahia precisa de senhoras como a senhora. O sol já ia alto quando o Largo do Pelourinho voltou à sua rotina. O som dos tambores seguiu ecoando, as ladeiras cheias de gente. Mas algo havia mudado. Naquele dia, todos tinham visto que um tabuleiro de acarajé podia ser palco de dignidade e que uma voz firme podia calar a arrogância. Dona Zefa guardou no coração aquele momento. Talvez fosse apenas o começo de uma nova etapa de sua vida, onde não seria apenas vendedora, mas guardiã reconhecida da herança afro-brasileira. E Cacá, ao se afastar devagar pela ladeira, sabia que não tinha feito um gesto de herói. Tinha apenas lembrado a Bahia que respeitar o que é seu é o primeiro passo para ser grande. O dia seguinte amanheceu diferente no Pelourinho. O sol parecia mais suave, a brisa que vinha da Baía de Todos os Santos trazia um cheiro de maresia misturado ao dendê que ainda pairava no ar, e Dona Zefa se levantou mais leve, como se tivesse deixado uma parte de sua dor na praça na noite anterior. Enquanto amarrava com cuidado o turbante branco diante do espelho gasto de seu quarto, repetia mentalmente as palavras de Cacá. Bondade mesmo é defender a dignidade. Essa frase não lhe saía da cabeça. Era como se tivesse escutado um cântico ancestral, algo que sua mãe e sua avó poderiam ter dito no terreiro, uma lembrança de que sua luta não era pequena. Naquela tarde, como havia prometido, Cacá apareceu. Chegou sem alarde, dirigindo um carro simples, e entrou no beco estreito onde Dona Zefa morava. Cumprimentou os vizinhos com naturalidade, como se fosse um conhecido de longa data, e esperou com paciência. Quando ela surgiu com a saia rodada e o tabuleiro vazio nos braços, sorriu. Pronta, Dindinha? Perguntou. Ela respirou fundo, ainda desconfiada, e respondeu. Pronta? Sim. Mas vou avisando logo. Eu sou mulher de tabuleiro. Não sei se vou me acostumar com essas modernidades que o senhor anda falando. Cacá riu, com a simplicidade que sempre o acompanhava. Ninguém vai tirar o tabuleiro da senhora. Quero apenas mostrar um espaço que pode ajudar. A decisão é toda sua. Foram juntos até um prédio pintado de azul claro, no bairro da Liberdade. Na fachada lia-se Cozinha Comunitária da Resistência. Ao entrar, Dona Zefa ficou em silêncio por alguns instantes. O ambiente fervilhava de vida. Panelas grandes borbulhavam. Mulheres mexiam em caldeirões de vatapá. Outras cortavam cebolas e pimentas com destreza, e o cheiro do dendê aquecido se misturava ao som de vozes femininas em coro. Algumas usavam roupas de baiana, outras apenas aventais simples, mas todas tinham no olhar o mesmo brilho de resistência. Uma delas se aproximou e a abraçou sem cerimônia. A senhora é a famosa Dona Zefa? Já ouvimos falar muito. Seja bem-vinda. Aqui cada uma tem seu espaço.
mas todas dividem força e sabedoria. Nos dias seguintes, Zefa começou a frequentar aquele lugar. No começo estranhava. Sentia falta do canto do pelourinho, dos turistas que paravam para tirar fotos, do batuque de Olodum que embalava suas frituras. Mas logo percebeu que ali havia algo poderoso. Na parede, um quadro negro mostrava palavras que nunca tinham feito parte de sua rotina: custo, receita, lucro. Uma jovem chamada Rafaela, filha de uma das baianas, estudava administração e dava oficinas para as mais velhas. Um dia, apontou para os números e perguntou: se a senhora gasta R$30 com feijão, dendê e camarão, e vende 100 acarajés a R$5, quanto sobra? Zefa franziu o rosto, confusa. Sempre guardara o dinheiro no bolso do avental e comprava de novo os ingredientes no dia seguinte. Sobra 120, arriscou. Rafaela riu, paciente. Quase, Dindinha. Vamos refazer juntas. O segredo não é só cozinhar, é saber quanto vale o seu trabalho. Foi um choque. Pela primeira vez em décadas, Zefa entendeu que muitas vezes trabalhava para quase nada. Descobriu que vendia barato demais, que não calculava o gás, a lenha, o tempo. Quer dizer que eu me explorava sozinha, disse, abanando-se com o pano de prato. Rafaela respondeu: não, senhora. A senhora foi explorada por um sistema que nunca quis que aprendesse a calcular. Mas agora vai ser diferente. Zefa sentiu uma mistura de raiva e orgulho. Raiva de ter sido enganada pela vida. Orgulho de estar aprendendo algo novo, mesmo depois de tanto tempo. Mas a vida sempre testava sua coragem. Numa manhã, de volta ao Pelourinho com seu tabuleiro, foi surpreendida por fiscais da prefeitura. Apareceram de repente, pedindo sua licença. Ela tentou explicar que trabalhava ali há 30 anos, que sua mãe e sua avó já tinham estado naquele mesmo ponto. O fiscal foi seco: sem licença não pode. Multa e apreensão. O mundo pareceu desmoronar. O tabuleiro tremia em suas mãos. O suor escorria pela testa. Por um instante, pensou que tudo estava perdido. Mas então ouviu a voz calma de Cacá ao seu lado. Vamos resolver isso direito. Não vou falar por você, mas estarei com você. E assim, uma semana depois, lá estava Dona Zefa diante da Secretaria de Comércio Popular. O prédio era frio, com filas intermináveis e funcionários impacientes. Ela se sentia deslocada, mas estava determinada. Quando chamaram seu nome, levantou-se com firmeza. O turbante branco parecia mais pesado que nunca, mas sua voz saiu clara. Eu sou baiana de Acarajé. Trabalho há 30 anos no Pelourinho. Minha mãe trabalhou antes de mim. Minha avó também. Não é só meu sustento, é patrimônio da Bahia. Se querem papel, me deem, mas não me tirem a dignidade. O funcionário, que até então mantinha o olhar distante, ergueu os olhos. O peso daquelas palavras atravessou o balcão. Com a documentação organizada pelo projeto da cozinha comunitária, Zefa conseguiu ali mesmo o processo de regularização. Quando saiu, segurava um documento simples, mas que para ela tinha o valor de um troféu. A licença oficial para vender acarajé. Na rua, mostrou a Cacá com lágrimas escorrendo. Agora sim, ninguém me chama mais de clandestina. Ele sorriu, com o mesmo tom sereno de sempre. Não foi presente, foi conquista sua. Eu só segurei a porta para a senhora passar. O retorno ao tabuleiro foi triunfal. No fim de semana seguinte, havia fila em frente ao seu ponto. Turistas queriam provar o acarajé da baiana que se tornará notícia. Moradores faziam questão de apoiá-la e até jornalistas apareceram. No meio da tarde, para surpresa de todos, os jovens que antes a tinham humilhado voltaram. Estavam diferentes, sem um riso arrogante. Um deles, com olhos baixos, estendeu um lenço branco bordado com a palavra axé. Queremos pedir desculpa de verdade, Dindinha. Erramos feio. O silêncio tomou conta da praça. Zefa os olhou com firmeza. Poderia rejeitá-los, poderia devolver a dor que lhe causaram. Mas respirou fundo e disse: quem pede desculpa merece chance de aprender. Sirvam-se. Mas lembrem-se, acarajé se come com respeito. O público explodiu em aplausos. Ela fritava os bolinhos com mãos firmes,
O cheiro de dendê enchia o ar, e o batuque de Olodum parecia acompanhar cada movimento. O tabuleiro, que antes fora alvo de zombaria, agora era altar de respeito. Cacá apareceu discretamente ao final, pegou um acarajé e perguntou: "Então, como foi o dia?" Zefa sorriu cansada, mas feliz. Foi como festa de orixá. Muito trabalho, mas também muito axé. Senti que não estou sozinha. Ele então disse: "E se a senhora juntar outras baianas? Podem criar uma associação, ter voz mais forte, lutar juntas." Ela ficou pensativa. Nunca imaginara sair da rotina solitária, mas aquela ideia soava poderosa. Sozinhas, somos pequenas. Juntas, somos maré. Vou falar com minhas irmãs de tabuleiro. Naquela noite, deitada em sua cama simples, segurava a licença contra o peito como quem segura um amuleto. Lembrou-se do dia em que sua mãe lhe entregará o primeiro tabuleiro, dizendo: "Minha filha, isso não é só madeira, é altar de resistência." Agora, com novos aliados, um futuro de possibilidades, entendia que carregava não apenas um altar, mas a semente de um movimento. Do lado de fora, a cidade adormecia ao som distante dos tambores. E Cacá, em seu quarto de hotel modesto, escrevia em um caderno: "Respeito gera raízes. Amanhã, a Bahia vai florescer ainda mais." O mês de fevereiro chegou trazendo calor intenso, o sol refletindo nas águas da Baía de Todos os Santos e o vento carregado de cânticos, cores e esperanças. Salvador se transformava. As ruas enfeitadas, as casas com flores azuis e brancas nas janelas, os barcos que se preparavam para levar oferendas. Era tempo de celebrar Iemanjá, a rainha do mar, e para o povo baiano esse não era apenas um evento religioso. Era um momento de afirmação cultural, de memória coletiva e de fé profunda. Dona Zefa se preparava desde a madrugada. Escolhera o melhor turbante, branco como espuma, passará a saia rodada, ajeitar os colares de contas que herdara da mãe e encher o tabuleiro com acarajés fresquinhos. A cozinha comunitária estava em festa. As baianas se reuniram cedo, cada uma trazendo algo: vatapá, caruru, peixe frito, doces. Os homens ajudavam com gelo, cadeiras e transporte. Era como se todos compartilhassem uma mesma energia. Cacá apareceu discretamente, carregando caixas de água e ajudando a organizar sacos de lixo reciclável. Ele não queria destaque, queria apenas garantir que nada faltasse. O cortejo até o bairro do Rio Vermelho foi emocionante. Milhares de pessoas caminhavam pelas ruas, carregando flores, perfumes, espelhos e presentes para a deusa do mar. O som dos atabaques misturava-se ao das palmas, ao canto dos pescadores e às risadas das crianças. As baianas, em fila, com tabuleiros equilibrados sobre os braços, eram saudadas como rainhas. "Axé, Dindinha!" gritavam de todos os lados. Dona Zefa sentia-se parte de algo maior do que ela mesma, como se sua avó e bisavó caminhassem ao seu lado. Ao chegar à praia, a visão era arrebatadora. Centenas de barquinhos decorados com flores aguardavam para levar as oferendas ao mar. As pessoas se ajoelhavam na areia, pedindo bênçãos para o ano, pedindo saúde, amor, trabalho. E entre tudo isso, o cheiro inconfundível de acarajé misturava-se ao de incenso, vela e maresia. Dona Zefa montou seu espaço e logo formou-se uma fila imensa. Turistas e moradores queriam provar o bolinho feito com fé, símbolo de resistência e sabor. Foi nesse cenário que apareceu a tentação. Um homem de terno leve, óculos escuros e fala ensaiada se aproximou com 2 assistentes. Representava uma grande empresa de alimentos que desejava expandir seu alcance durante o carnaval. Falou educadamente, mas com firmeza: "Dona Zefa, seu acarajé é famoso. Estamos interessados em fechar um contrato. Queremos comprar em grande quantidade, padronizar a receita, colocar nossa marca e distribuir em pontos turísticos. A senhora ficaria com uma comissão justa e garantida." As palavras soaram como música para alguns. Dinheiro garantido, visibilidade, segurança. Mas para Zefa, havia algo de errado. Ele continuou: "Claro, precisaríamos ajustar algumas coisas. Retirar o dendê tradicional, que é forte demais para alguns paladares, reduzir o camarão solto, que encarece a produção.
mas garantimos logística, marketing e retorno financeiro. Zefa olhou para o mar, respirou fundo. Sentiu o cheiro do dendê no ar, ouviu os tambores ao longe e recordou as mãos de sua mãe lhe ensinando a amassar o feijão fradinho. Seu moço, o que o senhor está me oferecendo não é parceria. É para arrancar a alma do meu acarajé. Sem dendê, sem camarão, sem tradição. Isso não é acarajé, é outra coisa. O empresário tentou insistir. Pense bem, a senhora poderia ganhar muito mais. Não precisaria se preocupar com licenças, com fiscais, com filas. Basta aceitar que o mundo mudou. Mas antes que ela respondesse, outras baianas se aproximaram. Uma delas, Dona Lourdes, falou alto. O acarajé não é mercadoria de fast food. É herança de nossas mães, oferenda de nossos orixás. Outra completou. Quem quiser comer, que respeite. Quem não respeita, que passe adiante. A cena chamou a atenção da multidão. Turistas começaram a filmar. Moradores bateram palmas. O empresário, desconfortável, tentou manter o sorriso, mas recuou. Pensem melhor, estarei em contato. E saiu, deixando um rastro de desaprovação. Zefa voltou ao trabalho, com o coração firme. Cada bolinho que fritava naquele dia parecia carregar ainda mais força. As pessoas, emocionadas, comentavam. Ela disse não ao dinheiro para dizer sim à cultura. E esse gesto ecoava como canto de resistência. Cacá, que observava de longe, aproximou-se apenas quando a fila diminuiu. Pegou um acarajé, agradeceu e disse baixinho: a senhora não imagina a importância do que fez. Mostrou que tradição não tem preço. Eu só trouxe água e gelo, mas a senhora trouxe dignidade para todos nós. A festa seguiu noite adentro. Barcos partiram carregados de flores e oferendas. As pessoas cantavam para Iemanjá. Fogos coloriam o céu de Salvador. E lá estava Dona Zefa, sorrindo apesar do cansaço, sentindo que sua luta estava apenas começando. Ao olhar para as outras baianas ao seu redor, percebeu que não estava mais sozinha. Era uma irmandade, era uma maré, eram força. Na volta para casa, já de madrugada, ainda ouvia os ecos da festa no vento. Pensava na proposta recusada e no olhar orgulhoso das pessoas. Não havia dinheiro no mundo que pudesse comprar o respeito conquistado. Segurando firme o tabuleiro vazio, mas cheio de histórias, sussurrou para si mesma: acarajé é altar, e altar não se vende. O sol ainda nem havia nascido quando Salvador já pulsava em outra frequência. Era carnaval, e a cidade parecia respirar junto com os tambores. Os trios elétricos se preparavam, as cordas eram esticadas, os abadás coloridos dominavam as ruas. Mas entre toda a modernidade da festa, havia também tradição. E nesse ano, mais do que nunca, as baianas do acarajé seriam parte essencial do espetáculo. Dona Zefa acordou antes do galo cantar. Vestiu sua roupa branca, passou os colares de contas e ajeitou o turbante com mãos firmes. Olhou-se no espelho e enxergou não apenas a mulher de hoje, mas a soma de todas as gerações que a antecederam. Lembrou-se da avó vendendo acarajé numa gamela de madeira, da mãe cantando pontos de orixá enquanto fritava bolinhos. Hoje vamos mostrar quem somos, disse em voz baixa, como uma promessa. No Pelourinho, as outras baianas já a esperavam. Tabuleiros decorados com flores, panelas brilhando, o cheiro de dendê no ar. Uma energia diferente pairava sobre todas elas. Desde a recusa ao contrato com a grande empresa, sentiam que algo tinha mudado. Não eram mais vistas apenas como vendedoras de rua, mas como guardiãs de uma herança. O cortejo começou. Baianas marchavam juntas, tabuleiros equilibrados com graça, ladeadas por grupos culturais e blocos afros. As pessoas aplaudiam, tiravam fotos, gritavam: axé, rainhas. Era como se o povo reconhecesse nelas a alma da Bahia. Dona Zefa caminhava de cabeça erguida, o coração acelerado, mas tranquilo. Ao lado, Cacá carregava caixas de água e ajudava na organização, sempre discreto, como quem sabia que o protagonismo não era dele. Quando chegaram ao circuito Barra Ondina, o mar humano abriu espaço. Os trios passavam com música ensurdecedora, mas a aparição das baianas trazia outra vibração, mais ancestral, mais profunda.
A prefeitura havia reservado um espaço especial para elas, fruto da mobilização iniciada por Zefa e suas companheiras. Não era favor, era reconhecimento. Um locutor anunciou no microfone: hoje o Carnaval de Salvador presta homenagem às baianas do acarajé, patrimônio imaterial da nossa cultura. A multidão explodiu em aplausos. Fogos iluminaram o céu, e naquele instante, Dona Zefa sentiu as pernas tremerem. Não por medo, mas por emoção. Ela montou seu tabuleiro no espaço reservado. A fila se formou rapidamente. Turistas estrangeiros, foliões de Abadá, moradores simples, todos queriam provar o acarajé de Dona Zefa. Cada bolinho era preparado com cuidado, mergulhado no dendê quente, servido com vatapá e camarão seco. Ao entregar cada prato, ela dizia: isso é mais que comida, é Bahia no coração. Entre os que se aproximaram estava o prefeito da cidade, acompanhado de autoridades. Trouxe uma placa nas mãos. Dona Zefa, em nome de Salvador, reconhecemos as baianas do acarajé como patrimônio protegido. A partir de hoje, terão apoio oficial, espaço garantido e respeito devido. Ele entregou a placa a Zefa, que a recebeu com lágrimas nos olhos. Ergueu-a para o alto, e a multidão respondeu com gritos de alegria. Cacá observava a cena com orgulho silencioso. Aproximou-se apenas para sussurrar: eu sabia que chegaria esse dia. A senhora não precisou de mim para brilhar. Só precisava de uma chance para que todos enxergassem o valor que sempre existiu. Zefa apertou sua mão e respondeu: meu filho, às vezes a gente só precisa que alguém segure a porta. O resto, quem faz é a fé. A noite avançou, mas a energia parecia inesgotável. O som dos trios elétricos continuava, mas entre eles, o canto das baianas ecoava como reza. E acarajé, e axé. O povo dançava, comia, celebrava. E no meio de tudo, Dona Zefa sentia-se pequena e imensa ao mesmo tempo. Pequena diante da grandiosidade da festa, imensa por saber que sua luta tinha se transformado em vitória coletiva. Quando a madrugada caiu, Zefa sentou-se por um instante, exausta, mas sorridente. Olhou para o tabuleiro vazio, para as mãos marcadas pelo óleo quente, e pensou: valeu a pena cada lágrima, cada humilhação, cada noite de trabalho. Ao seu redor, as outras baianas também sorriam, abraçavam-se, cantavam. A irmandade estava mais forte do que nunca. Antes de ir embora, Zefa ergueu o olhar para o mar distante, invisível naquela hora, mas sempre presente. Sussurrou uma prece a Iemanjá, agradecendo por ter guiado seus passos. Minha rainha, aqui está a prova de que resistir vale a pena. Na manhã seguinte, os jornais estampavam fotos das baianas no carnaval. Manchetes falavam em vitória, em patrimônio cultural, em dignidade. Mas para Dona Zefa, o verdadeiro triunfo não estava nas páginas impressas. Estava nos olhares das pessoas que provaram seu acarajé com respeito. Estava na voz das crianças que gritavam axé, dindinha. Estava no silêncio emocionado de Cacau se despedir. Ele partiu sem alarde, deixando apenas um bilhete em cima do tabuleiro. Respeitar o que é nosso é o primeiro passo para sermos grandes. Obrigado por me ensinar isso de novo. Zefa guardou o bilhete junto aos colares de contas, como lembrança de que a vida sempre recompensa quem mantém a fé. E assim, o carnaval terminou. Mas a história continuou. As baianas do acarajé ganharam espaço, voz e reconhecimento. E Dona Zefa, de turbante branco e mãos firmes, seguiu fritando seus bolinhos, não apenas como alimento, mas como oferenda viva de um povo que nunca deixou de acreditar no poder da dignidade.